Bom, diretamente aqui do Brazilian Lounge, Ricardo Magri. Seguinte, vocês não têm ideia que devem estar ouvindo o DJ, uma loucura. Bom, Brazilian Lounge, como já em todos os eventos, dessa vez não foi diferente. Point dos brasileiros, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Se vocês ainda não ouviram, saibam que tá com um podcast muito legal. Enfim, explica pra gente um pouquinho sobre o Brazilian Lounge e todos esses outros projetos que estão derivando. Com o maior prazer, Gabi. Tudo bem com você, primeiro de tudo? Bem-vindo ao Brazilian Lounge, mais um evento. O Brazilian Lounge, na minha opinião, é um sinal claro do crescimento do nosso mercado. O que acontece? Onde eu vou costurar esse nó lá na frente, você vai entender o que eu disse isso. A gente está num ponto de crescimento tão forte que várias pessoas, independentemente, ou várias empresas de 2 ou 3 pessoas, ganham corpo suficiente para se arriscarem a virem nessas feiras internacionais fazerem negócios. Isso quer dizer que elas têm capacidade, que elas têm um business model adequado, preço, mas não necessariamente estrutura para comprar um espaço de um stand, que é uma coisa complicada, é um custo complicado. Então o que aconteceu? Do mesmo jeito que empresas de perfil startup pegam um coworking para chamar de seu escritório, o Brazilian Lounge resolveu pegar um stand para chamar de seu stand. Então você pode juntar aqui algumas práticas relevantes para o mercado brasileiro, agências de marketing, payments, a maioria deles vão pensar assim, service providers, plataformas, desenvolvedores de jogos, ou seja, qualquer tipo de provedor de serviço pode achar aqui sua âncora de reuniões e um cantinho na feira para chamar de seu e trazer os clientes e acomodá-los numa reunião adequada e não ficar caçando eles no corredor, invadindo o stand dos outros ou tentando pegar um pouquinho do networking lounge ou do restaurante, que não é o lugar adequado de fazer a reunião. Assim nasceu o Brazilian Lounge, mas além disso, puxando para o resto da resposta, ele vem acompanhado com outros ativos de marketing que acompanham a entrega. Então temos a revista que começou como um material de apoio do stand, algo para funcionar como se fosse um panfleto, mas evoluiu para ser um editorial do setor. As matérias são relevantes, a revista é volumosa, passa de um panfleto, depois a gente ilustra aqui, vou até pegar uma ali só para mostrar. Gente, vocês não estão vendo muito bem, mas a revista ela tá linda. Maravilhosa. E eu peguei só para falar que não é um mero panfleto, ela tem riqueza. Tem matérias independentes, os autores dos artigos são pessoas do setor com muita relevância, não são só, por exemplo, pessoas da casa. Então ela se transformou em algo mais do que um material de apoio para o stand. Tem um editorial que segue um calendário, tem uma versão digital que está muito disputada, virou como um diretório do setor. E os outros, vamos dizer assim, ativos de mídia seguiram. O podcast que você mencionou está começando agora. Eu tenho o prazer de ser um dos hosts do podcast, um dos streamers, como a gente fala lá, brinca lá. Estou eu, está o Alessandro, está o Vitoldo, e os convidados também são sempre personalidades do nosso setor que vão contribuir com algum tema. E isso funciona, isso ajuda a girar todo o plano que a gente tem para o Brazilian Lounge ser vamos dizer assim, um ambiente, uma comunidade que reúne todo o nosso setor no Brasil e fora dele. Não, perfeito. Inclusive porque, se a gente pensar, principalmente na questão do podcast, é uma coisa que é inédita, né, no setor. Todo mundo sempre teve a ideia. Eu mesmo, Gabi, te conto que eu participei de uns 2 ou 3 pilotos de podcast que nunca decolaram. O Brazilian Lounge acho que era a plataforma que faltava para um podcast ter uma temática, um título, um nome, um motivo. E ele é simpático a todo mundo. Todo mundo que veio gostou muito de vir. Já falamos de regulamentação, já falamos do negócio específico do convidado. Então o podcast está funcionando. Está no 5º episódio, deve ser lançado essa semana. Já gravamos o 6º, então vem avançando. Já tem uma agenda bem elaborada para os próximos. E vida longa para o podcast do Brazilian Lounge. Acompanhe, hein? Eu aprendi. Acompanhe, curta, compartilhe, ativa o sininho. Tudo aquilo que você sempre sonhou falar quando você vê no YouTube, eu agora sou lembrado pela produção para falar. Isso aí, gente, não percam. Bom, você é um cara de múltiplos projetos, né? A gente sabe. E aí, queria entrar um pouquinho, né, na EBAC. Queria que você contasse pra gente, né, num mercado que não é regulamentado ainda, né, como é o mercado brasileiro. Então, qual é o papel da EBAC?
Vou explicar para o nosso público o que é a EBAC. A EBAC, o título é uma combinação de letras que quer dizer Empresa Brasileira de Apoio à Compulsividade. O que quer dizer isso? Existe um traço do nosso mercado, obrigatório em todo mercado regulado, que é você saber ter um programa de jogo responsável. E sob esse título, o que você precisa entender é aquela prática que começa a identificar se o jogador, o usuário, está desenvolvendo o vício e está indo por um caminho ruim para ele, um caminho negativo, um caminho em que ele vai se machucar financeiramente e pior, isso vem de uma doença psicológica que é o vício. Como tem a compulsividade da bebida, no tabaco, nas compras do e-commerce, tem também muito forte no nosso setor. E o Brasil, apesar de ter a consciência, como não é um mercado regulamentado, é deixado na iniciativa dos operadores. Alguns têm isso muito forte na agenda, outros não. A EBAC vem ajudar a preencher esse vácuo e oferecer para eles uma solução local para encaminhar esse usuário identificado como problemático ou possivelmente problemático. Ou seja, aonde no rodapé desses operadores você vê eles se referindo para o Gordon Mood ou Responsible Gaming Therapy lá de Londres, eles vão ter agora uma iniciativa local, onde o cara tem um hotline imediato, ele tem um local físico de clínicas em que se o caso chega num ponto complicado, ele vai ser atendido pelo maior especialista nessa prática no Brasil, quem desenvolveu o programa da Caixa. E se você não sabe, Gabi, a Caixa foi o único operador brasileiro que teve a obrigação de implementar isso, porque ela é parte de uma loteria. A loteria tem uma entidade chamada WLA, World Lottery Association, e a WLA demanda isso, impõe. Então eles foram os únicos operadores que precisaram fazer isso e a mesma inteligência por trás dessa é a inteligência que a EBAC adotou para oferecer isso para o nosso mercado de apostas esportivas e jogos de cassino e slots online. Não, super importante, inclusive, né, ter uma coisa local, né? Porque imagina o jogador que está em sofrimento ser mandado para uma coisa de Londres, né? Não faz sentido. Do mesmo jeito que o customer service, o atendimento ao cliente, só funciona quando você põe uma prática local, porque o brasileiro gosta do feeling brasileiro, do imediatismo brasileiro, das horas, de falar sem sotaque ou até com sotaque da sua região. A mesma coisa se aplica a isso. É muito difícil você pensar que o cara que está achando que está com problema vai gostar de arriscar ligar para um telefone e pegar um sotaque de Brazilian Portuguese de alguém que fala como segunda língua na Europa ou na Índia, sei lá, para falar no lugar dos call centers. Então, essa iniciativa se apoia nisso e mais do que isso, ela tem um serviço de psiquiatria conectado ao sistema brasileiro. Então, ele pode incrementar o tratamento, se aprofundar no tratamento no Brasil mesmo. Não, maravilhoso. Bom, e já que a gente estava falando de mercados regulamentados, vamos chegar finalmente naquela pergunta, e a regulamentação? Estamos agora no Senado, né? Mas quero saber com a sua visão de mercado e tudo mais, como que o mercado está recebendo isso, como está sendo proposto, né? Gabi, não vou fugir dessa pergunta não. Esse é um tema do momento. O tema assusta alguns, mas não é questão de fugir. Nós temos que tratar dele com a maior seriedade. A gente tem um diálogo aberto com o governo nisso e a gente percebe que algumas vitórias a gente consegue conquistar do nosso lado, do lado executivo do setor, mas elas vêm aos poucos. Elas carecem de um convencimento árduo com o governo, uma ilustração do que pode estar indo para o caminho errado o texto que eles fizeram. Não é rápido, não é imediato, leva tempo, mas aos poucos a gente conquista essas vitórias. Ainda temos algumas para conquistar, então eu acho que no futuro todas elas virão, mas vão demorar um tempo e vão fazer com que a regulamentação demore um pouco mais do que a gente imagina. Eu chuto aí que uns bons 9 meses ainda vão rolar por baixo dessa ponte, o que vai deixar o mercado como está, nessa zona cinzenta, de certa forma saudável, enquanto não vem uma regulamentação que a gente espera que seja igualmente saudável. Não, certo. Bom, a gente continua aqui acompanhando, vocês continuem então acompanhando a nossa cobertura. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço vocês sempre. Adoro o trabalho de vocês e nunca vou deixar de contribuir quando vocês pedirem. Adoro conversar com você principalmente, Gabi. Obrigada.